Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Estamos aqui em mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar exercícios sobre triângulos. E os triângulos que a gente vai fazer os exercícios são três, bem específicos. O triângulo isósceles, o triângulo equilátero e o triângulo retângulo, tudo bem? Então vamos lá? Primeiro exercício, ou primeiro exemplo, tá? Nenhum deles tá com enunciado. O enunciado é: determine a incógnita x, o valor da incógnita x. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro exemplo, ele me dá aqui um triângulo que visualmente eu sei que triângulo que é esse. Quando esses dois lados têm duas marquinhas iguais, né? Eles têm marcas iguais, duas marquinhas do lado esquerdo, duas marquinhas do lado direito, eu tenho duas conclusões que eu posso tirar. Primeira conclusão, tá? É um triângulo isósceles. Beleza? Por quê? Porque possui dois lados iguais. Ponto. Segunda conclusão, os ângulos são iguais. E quais são os ângulos da base? Se eu tenho esse lado igual a esse, a base é o lado que não é igual. Não é igual, tá? Pensa isso. Então, se aqui é 40 graus, já vou marcar no desenho o ângulo correspondente do outro lado, né? Ou seja, esse ângulo. E esse ângulo mede 40 graus. Beleza, finalizei. Finalizei. Então, 40, 40. Obviamente, se eu quero determinar x, existe um caminho direto para determinar esse ângulo x, tá? 40 graus, ângulo interno. 40 graus, ângulo interno. X, ângulo interno. Os três somados são sempre 180 graus. Então, x mais 40 graus é igual a 180 graus. Certo? Beleza. É só resolver a equação. Tudo bem? Beleza. Então, 40 mais 40 dá 80. X mais 80 é igual a 180. Nesse momento, eu posso ser mais esperto, né, do que só resolver a equação e perguntar que número somado com 80 dá 180. X tem que ser 100 graus, tudo bem? E finalizei. Eu poderia também pensar de uma forma, vamos dizer assim, mais imediata e pensar, peraí, eu tenho 40, 40, 80. Para dar 180, falta 100 graus. Então, x tem que ser quanto? 100 graus. E aí você já deduziu isso, né? A partir desse raciocínio. Ok? Beleza. Então, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, o desenho é esse. Observe que ele está perguntando qual o valor de x. X é um ângulo. Mas que tipo de ângulo? O ângulo externo, né? O ângulo externo do triângulo, tá? E aí eu tenho que observar o seguinte, esse lado do triângulo tem uma marquinha, esse lado do triângulo tem uma marquinha, esse lado do triângulo tem uma marquinha. As marquinhas são iguais, a mesma marca. Então, a conclusão em que nós chegamos é que esse triângulo é um triângulo equilátero, né? Porque ele possui os três lados iguais. E daí, eu já concluo também que os ângulos internos desse triângulo equilátero valem 60 graus. Então, marca 60 graus lá, tudo bem? 60 graus. 60 graus e 60 graus. Por que eu escrevi os 60 graus? Porque isso é uma verdade. Eu já concluí isso, né? Da teoria que nós já vimos, tá? Já concluí isso. E daí, eu já consigo observar uma coisa. Que o ângulo de 60 graus interno e o ângulo de x externo são vizinhos. São ângulos adjacentes. Conclusão disso, que a soma deles dois dá sempre 180. 60 mais x é igual a 180 graus. Pensa, aluno. Pensa um pouquinho. Que número
somado com 60 dá 180. Só tem um valor, x igual a 120. X igual a 120 e acabou. Professor, posso resolver a equação? Bom, eu resolvi a equação também, mas eu pensei 180 menos 60, 120 e acabei. Existe uma outra maneira da gente fazer aquilo ali e eu vou fazê-lo, tá? Dessa outra maneira. Por quê? Porque é bom a gente explorar outros caminhos. Por quê? Porque se a gente não enxerga um, a gente consegue enxergar o outro. Tudo bem? Então vamos lá comigo? Ok. Se o x é o ângulo externo do triângulo, eu sei que esse x ele é exatamente a soma, tá, de dois outros ângulos. Ele é a soma de dois outros ângulos. Que ângulos são esses? Os tipos de ângulos aqui são os ângulos internos do triângulo, não vizinhos. Então, ó, x, esse aqui é vizinho. Esquece ele. Quando você esquece ele, é só somar 60 mais 60, tá bom? 60 graus mais 60 graus. E a soma desses dois ângulos internos não vizinhos é exatamente o ângulo externo. Ou seja, x é igual a 60 mais 60, 120. Observa que você tem que estudar, tá? Fazer exercício consciente, de forma crítica, para você pegar e argumentar, né? Tem outro caminho que eu posso seguir? Ah, esse ângulo aqui é externo. Eu tenho o valor dos dois ângulos internos que não são vizinhos a ele. Então, eu posso usar aquele teorema do ângulo externo. E aí a gente vai conectando esses conhecimentos e aplicando em exercícios, que é igual a gente está fazendo aqui agora. Tá? Nada fica assim, eu não vou usar isso, eu não vou usar. A gente está usando o tempo inteiro coisas que nós já falamos aí em aulas passadas, tudo bem? E a propósito, se você ficou com dúvida com relação a esses exercícios de triângulo isósceles, equilátero ou retângulo, acesse esse card, tá? Esse card aqui, que ele vai te direcionar para o vídeo que eu falei sobre triângulo isósceles, equilátero e triângulo retângulo. Tudo bem? Beleza? Ok, vamos continuar. O que nós temos aqui? Esse exercício, sem enunciado, ele pergunta, o enunciado é, determine o valor da incógnita x. Poderia ser y, z, né? Mas eu não vou ficar discutindo isso mais não. Tudo bem? Beleza. O que eu tenho que observar aqui? Que agora eu já consigo enxergar 3 triângulos. Se você não enxergou, querido aluno, eu vou te ajudar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é pintar um triângulo que eu estou enxergando, tá? Um triângulo. Ou seja, vou pintar o triângulo do lado direito. Ó. Pintei. Esse triângulo que eu pintei de alaranjado é um triângulo especial dentro daqueles que eu falei já, que é o isósceles, equilátero e retângulo. Esse alaranjado é um triângulo bonitinho. Que triângulo que é esse? Retângulo, né? Retângulo. Professor, por que ele é retângulo? Porque ele possui um ângulo de 90 graus. Olha o ângulo aqui de 90 graus. Eu vou até pintar ele. Aqui, ângulo de 90 graus. Tá certo? Então, o triângulo lá dentro esse triângulo alaranjado é retângulo. Tudo bem? Ok? Beleza. Eu vou pintar de verde o triângulo da esquerda, tá? Pronto. O triângulo verde da esquerda, ele também é um triângulo especial. Se você observar bem, você vai saber dizer por que ele é especial, tá? Mas se você não disser, eu vou dizer.
ele é um triângulo retângulo também, o triângulo verde, o triângulo da esquerda. Por que que ele é retângulo? Se você observar bem, essa divisória do triângulo maior faz um ângulo de 90 graus com a sua base, com a base aqui embaixo, tá? Se ele é 90 graus para a direita, para a esquerda tem que ser 90 graus. Ah, professor, mas por quê? Porque 90 mais 90, 180. Esse ângulo que eu tenho aqui na base, ele é 180 graus. Se eu tenho 90 do lado direito, eu vou ter 90 do lado esquerdo. Fato verdadeiro, não posso ter dúvida disso, tá? Então, aqui, ângulo de 90 graus também. Tudo bem? Ok? Ok. E aí, gente, eu vou chegar num triângulo que é a composição do triângulo alaranjado junto com o verde. Que triângulo maior é esse? É o triângulo que está contornando os dois ao mesmo tempo. Então eu consigo enxergar primeiro o triângulo alaranjado, segundo o triângulo verde e o terceiro triângulo é o maior de todos, que são os dois juntos. E aí esse triângulo grande, eu vou abrir os olhos para ele. Esse lado tem uma marca. Olha a marca dele aqui, ó. Tá aqui. É uma onda. Olha a marca desse lado aqui. É uma onda também. E a marca desse lado aqui? Onda também. Aqui, ó. O que significa isso? Que essa marca é igual a essa marca, que é igual a essa marca. Conclusão, esse triângulo é um triângulo equilátero. Tá? E dentro desse conhecimento que eu tenho com o triângulo equilátero, eu já posso concluir que os ângulos internos do triângulo equilátero valem 60 graus. Ok? Então, ó, esse ângulo ele é interno do triângulo equilátero, concorda comigo? Então, esse ângulo aqui vale quanto? 60 graus. Eu vou colocar do lado de fora, só para não confundir lá dentro, tá? Que lá dentro vai ser mais difícil de enxergar. Esse ângulo aqui, de verde, ele é um ângulo interno do triângulo equilátero. Então, ele vale 60 graus. 60 graus. E eu tenho um ângulo lá em cima também. Só que aquele ângulo lá em cima, ele está sendo dividido, né? Ó, eu vou até pintar ele de verde, tá? Pronto. Aquele ângulo lá que está pintado de verde também é o ângulo do triângulo equilátero. E ele vale 60 graus. Mas é muito importante você observar, aluno, que o ângulo X ele pega uma parte do triângulo, e não do ângulo, né? Uma parte do ângulo. Ele não pega o ângulo completo de 60. Então, X, com certeza, é um ângulo menor do que 60 graus. Deve ser 50, 40, 55, 59 graus. Com certeza não é 60. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. O ângulo X, ele está localizado dentro de qual triângulo? Não é o isósceles, desculpa, não é o equilátero. Então, ele só pode ser ou do triângulo verde, que é retângulo, ou do triângulo alaranjado, que é retângulo também. Ó, X, ângulo interno do triângulo retângulo. 60 graus, ângulo interno do triângulo retângulo. 90 graus, ângulo interno do triângulo retângulo. De qual triângulo retângulo eu estou falando? Do verde. Do verde. Tá bom? Do verde. Então eu vou fazer X mais 60 graus mais 90 graus é igual a 180 graus. Qual foi o conhecimento aplicado aqui agora? Qual foi a teoria que nós usamos aqui agora? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é 180 graus. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Então, 60 mais 90, 150. Então, x mais 150 é igual a 180 graus. 150 do lado esquerdo, mudo de lado.
é igual a 180 menos 150 graus. 180 menos 150 é 30 graus. Tudo bem? 30 graus. E acabou. X é 30 graus, tá bom? Agora, e se eu perguntar para vocês assim, aluno, ó, esse ângulo? Aquele que eu pintei de alaranjado lá. Quanto que ele vai medir? Fácil, né? Fácil. Por quê? Porque se todo o ângulo aqui é 60 graus, aquele pedacinho lá vai ser exatamente 60 menos 30 graus. Ou seja, também é 30 graus. Tá? Posso pensar de outra forma. 60 mais 90 mais o valor desconhecido é 180. Vou cair na mesma equação, no mesmo raciocínio. Conclusão, o ângulo alaranjado também valerá 30 graus. Tudo bem? Beleza. Então, falamos de isósceles, equilátero e equilátero junto com triângulo retângulo, tá? E agora a gente vai fazer um também que é dividido. Eu tenho um triângulo maior dividido em outros, tá? E aí é importante a gente enxergar os outros triângulos, tá? Então, triângulo número 1 que eu estou enxergando. O do lado direito. É o triângulo alaranjado. Tá? O que eu consigo observar nesse triângulo alaranjado? Que ele tem um ângulo interno medindo 36 graus. Ele tem 3 lados, tá? Óbvio, porque é triângulo, tá? Mas esses 3 lados tem uma coisa bem interessante. Eu tenho 2 lados, tá? Que é o lado aqui de baixo e o lado esquerdo, que são iguais. Como que eu sei que são iguais? Possuem a mesma marca, tá? Possuem a mesma marca. Significa que eles possuem comprimentos iguais. Então, é um triângulo o quê? Isósceles. Triângulo isósceles. E aí, se esses 2 lados são iguais, o terceiro lado é a base desse triângulo isósceles. Se é a base do triângulo isósceles, ele possui dois, tá? E aí eu vou marcar para vocês aqui a nossa base, tá? Deixa eu marcar a base aqui, ó. Essa é a base. Marquei lá um do lado, tá? A base do triângulo isósceles significa que os 2 ângulos da base, são iguais. Se eu já tenho um que mede 36, o outro vai medir 36. Fato, né? Então, (36 graus. Tudo bem? Beleza? Concorda comigo? Ok. Bom, já posso pensar em outra coisa. Por quê? Aqui dentro desse triângulo, eu consigo determinar outros ângulos também, tá? Mas vamos ver o que é interessante pra gente, tá? O X pertence ao triângulo do lado esquerdo, tá? E é o triângulo que eu vou pintar de verde. Ó, vou pintar ele de verde. Esse triângulo verde, ele tem um ângulo interno de x, que mede x, né, x graus, tá? E ele tem 2 lados que têm a mesma marca, tá? Marcas iguais. Ah, professor, mas o outro lado também tem a mesma marca que esses 2. Coincidiu. Eles têm o mesmo comprimento. Esse comprimento é igual a esse e igual ao terceiro. Ah, professor, mas isso não confunde, não? Não, eu tô olhando esses comprimentos individualmente dentro de cada triângulo. E não de forma geral. Ah, esse lado igual a esse, igual a esse. O que significa isso? Significa que eles são iguais e pronto. Quando eu olho individualmente para cada triângulo, aí eu consigo estabelecer uma propriedade para eles. Ou seja, eles são triângulos isósceles, tá? Então, esse triângulo é isósceles. Qual que é a base desse triângulo verde? Que é isósceles. Vamos marcar a base?
Olha a base dele aqui, ó. Lembrando que a base do triângulo isósceles é justamente o lado não igual aos outros dois. Tudo bem? É exatamente o lado diferente dos outros dois. Tá? Esse é o triângulo isósceles. Eu marquei a base. Qual que é a conclusão? A conclusão é que esses dois ângulos da base, eles são iguais, possuem a mesma medida, né? E daí, eu sei quanto que mede esses ângulos? Não sei, não consigo pensar nisso. Por quê? Porque eu não sei a medida de x. Se eu soubesse a medida de x, eu saberia os dois ângulos da base. Então, o que nós temos que fazer, tá? Eu preciso de usar os valores 36 graus, né, os dois valores, para poder determinar o valor de x. E como é que a gente vai fazer isso? Observa bem, meu querido aluno, esse ângulo verde, ele é um ângulo que é externo ao triângulo alaranjado. Observa, o triângulo alaranjado, ele tem isso aqui, ó. Olha o triângulo alaranjado lá. O ângulo do triângulo alaranjado, vizinho ao do verde, tá vendo? O verde é externo. É externo. Eu vou chamar ele com uma letrinha aqui qualquer, chamar de Y, só para a gente ter uma referência do que a gente está falando, tá? Então, se o Y é o externo, eu sei que esse Y é exatamente a soma dos dois ângulos internos do triângulo, não vizinhos, né? Então, Y, quais são os não vizinhos desse ângulo externo? O 36 e o 36. Significa que Y é igual a 36 mais 36. Tá? Estou somando os ângulos. Significa que 36 mais 36 é 72. Ok? 72 graus. Então, 72 graus é exatamente esse ângulo de dentro, né? Então, vou marcar ele aqui no lugar de Y. Em vez de ser Y, 72 graus. O que eu já posso concluir disso, aluno? Esse outro ângulo aqui é 72 graus também. Tudo bem? 72 graus. E o ângulo X lá? O que é o ângulo X? O ângulo X é exatamente o valor, né? Eu posso pegar o ângulo X e fazer X mais 72 mais 72 é igual a 180. Então, vamos lá. X mais 72 graus mais 72 graus é igual a 180 graus. Tá? 180 graus. 72 mais 72 dá 144. Isso é igual a 180 graus. X é igual a 180 graus menos 144 graus que eu mudei de lado. Então, o x mede 180 menos 144 dá 36 graus. 36 graus. Tudo bem? 36 graus. Coincidentemente, coincidiu com o valor lá, né? É a mesma medida de 36 graus. Tudo bem? Então, meus amores, X é 36 graus. É isso, tudo bem? Então, meu querido aluno, acabei de falar, né, acabei de fazer exercícios sobre triângulo isósceles, equilátero e triângulo retângulo. São formas de pensar. Claro, tem outras formas, tem exercícios que têm outros raciocínios, né? Por quê? Porque são caminhos diferentes, tá certo? Mas eu estou usando a teoria, três teorias básicas, vamos dizer assim, três teorias básicas. Soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos e teorema do ângulo externo. E, quatro, né, na verdade, quatro. E a soma de dois ângulos adjacentes ou dois ângulos vizinhos, sempre 180 graus, certo? Então é isso, tá? Vou fazer um próximo vídeo
que vai falar sobre triângulos e as sevianas dos triângulos, tá? Então não percam a próxima aula, ok? Obrigado e tenham bons estudos!